Olá, pessoal. Aqui é Cristiane, que fala com vocês direto de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui hoje. Vou compartilhar com vocês um pouco de assuntos muito relevantes do direito empresarial a partir da minha experiência. Eu sou advogada, administradora judicial, mestra em direito, doutora, especialista em direito empresarial, professora da disciplina em cursos de graduação, pós-graduação e também no curso preparatório da prova da OAB, lá do CEISC. Então, é um prazer estar aqui hoje, apesar de estarmos passando por um momento de tanta tragédia, dor e comoção no nosso estado. Então, desejo que vocês e suas famílias estejam bem. Quero dizer que, frente a tanta dor, a única coisa que nos dá um alento é ver a solidariedade das pessoas abraçando aqueles que mais necessitam, né? E hoje é um prazer imenso para mim estar aqui nessa terceira de muitas ainda edições que teremos da Agide Law Week, que faz parte desse já tradicional Congresso de Gramado. Então, é uma honra estar aqui hoje falando para esse público tão distinto sobre algumas situações que estão acontecendo atualmente no direito falimentar e recuperacional. Bom, vocês devem ter visto que há pouco tempo atrás, em meio à pandemia, nós tivemos uma significativa alteração da Lei 11.101 de 2005. Vejam, esta alteração, ela foi uma alteração que serviu tanto para tratar das coisas urgentes, como, por exemplo, permitir assembleias de forma virtual e permitir os termos de adesão para aprovação de planos, por exemplo, em recuperações judiciais, mas também veio com o condão de conseguir sedimentar um pouco daquilo que desde 2005, quando nós tivemos a vigência da Lei 11.101 de 2005, né, para que tudo que jurisprudencialmente desde lá estava sendo consolidado pudesse agora constar do texto legal. Bom, foram amplos debates, calorosos debates, apresentações de aditivos de um lado, de outro, de modificativos do lado de cá, do lado de lá, até que nós tivemos uma versão que vemos, não se pode dizer que agradou a todos, porque isso foge de qualquer possibilidade em textos legais, porque temos lados, certo? Mas foi uma legislação coerente, coerente, muito bem discutida e muito bem trabalhada. Acontece que estamos, vejam, uma legislação que foi quase toda revisitada. Então, vejam, só para colocarmos todos na mesma página. A Lei 14.112 alterou a 11.101 de 2005. A lei vigente segue sendo a Lei 11.101 de 2005, mas agora ela foi alterada. Então, ela hoje conta com essas alterações. Esta é uma legislação que ainda é uma criança. É uma legislação que recém agora, há pouco tempo, 4 anos depois, nós estamos começando a ter entendimentos jurisprudenciais relevantes sobre a interpretação e o alcance da norma. Mas, surpreendentemente, tivemos agora, há pouquíssimo tempo, em janeiro deste ano, a apresentação de um projeto em regime de urgência pelo governo federal, que foi o PL 03/2024, que pretendeu trazer, então, algumas alterações, principalmente no regime falimentar. Poucas alterações no regime recuperacional. Vejam, esta versão, quando foi apresentada em janeiro, ela já deixou a comunidade empresarialista com os olhos atentos. Por quê? Porque trouxe muitas previsões que, aos nossos olhos, podem significar graves retrocessos em relação às premissas básicas da Lei 11.101 de 2005.
porque essa legislação que substituiu o decreto anterior, que era da década de 40, da antiga concordata, que vocês já devem ter ouvido falar, até porque o Código Civil ainda faz menção à concordata, né? Ela teve um avanço abissal entre o decreto anterior e a Lei 11.101. E parece que já experimentamos novamente alguns retrocessos aqui. Acontece que foi apresentado um substitutivo logo na sequência pela deputada Dani Cunha, e este substitutivo, sim, preocupante e extremamente temerário em diversas condições que possamos analisar. Não só sob o meu viés de análise, porque o meu viés de análise é um viés que já está completamente moldado por todas as palestras que assisto dos especialistas nos últimos momentos, palestras onde participei como ouvinte, como palestrante, leituras que fazemos de textos, né, de pessoas preocupadas com essa questão, e hoje nós podemos identificar alguns pontos bem nevrálgicos aqui. O primeiro deles é a criação de um gestor fiduciário, a forma de apresentação de um plano de falências e a forma de ser nomeado e remunerado um administrador judicial. Vejam, não são essas apenas as alterações propostas ali, mas com certeza nós temos uma situação muito importante nesses pontos para ser trazida à mesa hoje, pelo menos para que vocês fiquem sabendo como as coisas estão. Vejam, nós não tivemos uma prévia discussão com a comunidade empresarialista. Tudo bem que na apresentação do PL original, sabemos que por detrás desse PL, importantes nomes do direito empresarial estavam presentes. E ali, vejam, questões que podemos discordar num ponto ou no outro, mas questões que tinham razoabilidade. Acontece que este substitutivo, com todos os problemas que ele tem, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em um tempo recorde, um pouquinho mais de uma semana. Ele foi aprovado, apesar de um movimento muito forte feito pelos empresarialistas junto aos deputados, ele foi aprovado. Atualmente, temos um grande ganho, que foi a retirada do regime de urgência desse PL, porque estava com regime de urgência agora no Senado, e pelo menos retirou-se essa urgência, para que as questões possam ser debatidas de uma forma um pouco mais organizada, porque, sem sombra de dúvidas, estas previsões, na sua grande maioria, apontam retrocessos legislativos, certo? E digo mais, gente, é um conflito extremo que vai aparecer em relação aos credores e o seu papel num processo de falência, certo? Então, é muito importante que a gente converse sobre alguns pontos aqui, para que a gente consiga tentar entender, né, o que esse projeto está nos dizendo. Antes de mais nada, se vocês fizerem uma leitura do PL, a quem é adepto à área, vocês vão perceber que se confundem até termos ali, como se o administrador judicial ele fosse basicamente um monstro, né, que aterroriza crianças, né, brincando com vocês para dizer o seguinte: se partiu de um pressuposto que os administradores são remunerados, como são remunerados administradores de leading cases, casos enormes aqui no Brasil. E, galera, estes casos são a exceção da exceção. Eu digo para vocês porque nós temos lá no escritório mais de 80 nomeações nesse sentido. E poucas são as falências que dão pouco de remuneração. A recuperação judicial é diferente, mas falando aqui especificamente de falência, meus queridos, são processos onde nós temos uma orientação de 2 a 5%
do que é realizado, ou seja, do ativo que é vendido. Quanto é 5% de zero? Quanto é 5% de 10 mil reais? Para processos que duram, às vezes, a depender da circunstância da quebra que se operou, uma eternidade. Então, tratar desse problema, e agora a gente conversa um pouquinho sobre isso, tratar desse problema como algo natural é algo extremamente assombroso e que só poderia vir de quem não conhece a realidade da situação dos processos de falência aqui no Brasil, tá? O que é importante de ser dito, né, pessoal? A função do administrador judicial, ela é extremamente relevante. Se trata de um cargo de confiança, onde o juiz justamente nomeia alguém de sua mais estreita confiança, para que este faça as vezes do que diz o artigo 22 da Lei 11.101. Mas, meus queridos, veja, hoje, com o PL, nós temos algo extremamente complexo, porque se for aprovado, esta previsão de que será eleito um gestor fiduciário e que o administrador judicial só fica ali enquanto o gestor não é eleito, e PS, o AJ não poderá ser o gestor. E esse gestor, muito provavelmente, vai atender aos interesses de poucos credores, ou seja, aquele avanço de imparcialidade que se teve, agora eles estão em descompasso. É impossível imaginarmos a forma com a qual o administrador judicial vai conviver junto com a figura do gestor, já que esse gestor judicial não fica só com os louros, mas também com os resultados financeiros, porque, de fato, toda a parte que seria a parte realizada pelo administrador judicial, agora, na falência, ela passa para a mão deste que é chamado gestor fiduciário, certo? Então, é algo extremamente complexo para nós. Outra coisa que é possível aqui de primeiras impressões, né, conversarmos. Sei que temos muito tempo ainda para maturar as previsões que estão sendo trazidas, mas nós temos alguns pontos aqui que são, assim, condição sine qua non para que nós possamos avançar nestas questões, certo? O que eu gostaria de mencionar para vocês? Mais alguns pontos sobre a nossa situação enquanto administradores judiciais. Digo isso porque no passar dos anos, os administradores judiciais, eles montaram escritórios especializados em administração judicial, escritórios esses com profissionais ligados de forma multi e interdisciplinar, administradores, economistas, contadores e advogados, para se tentar chegar ao melhor formato, certo? Dentro dessas circunstâncias. E agora se prevê uma forma de um tempo X que pode ser utilizado pelo administrador judicial no processo, e se o processo demorar mais do que isso, vai se interpretar que a culpa, então, é dele. E se a culpa é dele, então, ele já vai ser substituído, né? Como se os processos não tivessem uma morosidade ligados a tantos outros problemas. Então, vejam, esta situação do gestor fiduciário, que surge a partir de uma solução de um profissional que estaria mais apropriado destas questões, na verdade, ele vai ser um profissional que vai ser eleito pelos maiores credores, e esses maiores credores vão definir o rumo dos processos, e isso não há nenhum ponto dúbio em relação a isso, certo?
E digo isso porque um dos outros pontos que chama atenção nesse processo é que nós temos que é considerada aprovada a proposta que tem os votos favoráveis dos credores que representem mais da metade do valor dos créditos, né? Ou seja, até nas situações que hoje nós não enfrentávamos essas discussões envolvendo a forma de tratamento dos credores, hoje nós sabemos que se esse texto for aprovado, os credores que têm os maiores créditos serão aqueles, né, geralmente instituição financeira, que dominarão o feito, né, já que esta questão tão bem formulada das classes de credores acaba ficando um pouco prejudicada, para não dizer mais do que isso. Então, a minha conclusão desse ponto é de que a tomada de deliberação por parte dos credores, ela vai se dar de forma a nós termos uma desvalorização do voto daqueles que sempre foram permeados pelas previsões em relação à hipossuficiência de se tentar equalizar, né, aquele voto, né, como, por exemplo, prevendo votos per capita e tudo mais. Então, isso acaba sendo um outro retrocesso enorme, certo? A questão do plano de falência, viu, pessoal? Ela traz também muita estranheza. Tudo bem, existe lá a previsão de que nós vamos tentar fazer a venda total, depois em bloco ou individualmente, mas sempre acontecendo uma Assembleia Geral de Credores e uma homologação judicial. Então, veja, agora, com a previsão de como está, nós não precisaríamos ter uma aprovação judicial para venda de ativos e nem os pagamentos dos passivos. Então, esta previsão hoje, ela também vem na contramão de tudo aquilo que tínhamos até agora. O artigo 26 do PL é que traz esta previsão, né, dizendo que nós teríamos um membro do comitê de credores na falência mais um representante indicado pela classe de credores com 2 suplentes, né, que hoje nós temos o artigo 26 de forma muito organizada, né, lá na nossa lei de falências, quando trata de comitê de credores, e aqui nós temos uma situação bem diferente. Outra coisa tá incluso nesse texto, né, que nós não precisamos ter uma avaliação de bens, porque isso é interesse dos credores e a gente consegue, a partir desta aprovação, que eles sigam diretamente para a alienação, para a venda desses bens. Então, é muito complicado pensarmos nisso. Então, o que nós pensamos hoje é que todo o movimento que está havendo no Brasil todo, com a criação de varas especializadas, com as adequações que são trazidas pelo CNJ, por toda a especialização das varas, dos profissionais de administração judicial, parece que isso tudo virou terra arrasada. Porque se esse projeto ele é aprovado, nós temos uma vacatio legis de 60 dias e depois já entraria em vigor. Por isso digo para vocês que já foi um alento termos esta decisão de ter retirado do regime de urgência no Senado a aprovação do PL. Então, para vocês terem ideia, foram feitos diversos manifestos assinados por N entidades. Para vocês terem ideia, eu faço parte de uma comissão de mulheres na insolvência, também faço parte da OAB, Comissão de Direito Empresarial aqui no Rio Grande do Sul, e nós tivemos milhares de advogados que fizeram o movimento para retirar esse regime de tramitação de urgência, e aí sim a gente conseguir dar andamento nessas questões de uma forma não tão aferventada. Então, vejam, são muitas as situações que nós temos pela frente ainda, os caminhos, eles acabam sendo nebulosos, porque não sabemos até que ponto essas circunstâncias elas conseguirão serem banidas, serem paradas, serem rediscutidas, porque, vejam,
A questão não é a alteração legislativa, que pode alterar aí a profissionalização de administradores judiciais, mas é o debate prévio que é imprescindível em qualquer projeto desta monta. E vejam, a matéria empresarial, ela é uma matéria extremamente especializada. E imaginem vocês, pessoal, eu sou formada há 14 anos, tá? E desde então, eu já assisti uma mudança paradigmática na administração judicial. Por quê? Porque a administração judicial, ela costumava ser vista como, me perdoem a palavra, mas um bico, algo secundário, antes da Lei 11.101 de 2005, né? E vejam, esse movimento foi o movimento que eu peguei, porque eu me formei em 2010, o movimento que eu peguei já pós-legislação, ele já começa a trazer a profissionalização do administrador judicial, porque agora ele tem a eleição pelo juiz de quem é aquele cargo de sua confiança, e ele tem uma extrema responsabilidade do artigo 22 da Lei 11.101. Mais do que isso, desde a 14.112, nós incluímos mais responsabilidades para esse AJ, inclusive o domínio nas questões eletrônicas. Não existe um administrador judicial, por exemplo, que não tenha um site eletrônico, que não receba habilitações e divergências por ali, ou seja, a profissionalização, ela foi sendo indubitavelmente imposta a nós, administradores judiciais, com as varas especializadas mais ainda, porque o magistrado, ele quer ao seu lado esse auxiliar muito bem preparado. Agora, se nós pegarmos esse PL, entendermos que ele está pensando na realidade de leading cases, com processos que têm uma monta absurda de valores envolvida, a situação é outra. Por quê? Porque se economicamente não for mais vantajoso ser administrador judicial, essa profissão ela deixa de ter o incentivo econômico que os escritórios acabam colocando nela para que seja dada uma prestação jurisdicional adequada de acordo com o que quer o magistrado, do que espera o magistrado. Então, acho que essa minha fala hoje para vocês, ela é nesse sentido de problematização. Sei que é um momento que estamos todos um pouco sem cabeça, né? Eu confesso para vocês que fico imersa aqui no trabalho, mas saio daqui e já vou tentar fazer minha parte na rua, distribuindo alimentos, distribuindo medicamentos, fraldas, mamadeiras, leite, essas coisas que nós nem nos damos conta, e sempre ajudando e pensando o quão pouco isso é frente ao tamanho da tragédia. Então, ao esperar profundamente que vocês estejam bem, eu dou o meu abraço para agradecer esse acolhimento nesse tão importante evento, ousaria dizer que o melhor evento que nós temos em direito, com certeza no sul do Brasil e também no Brasil, certo? Um abraço a todos, estou na completa disposição de vocês e até a próxima.